Você está vivendo ou só está apagando o incêndio? A maioria das pessoas acorda, trabalha, paga conta e repete, mas por dentro continua cansada, irritada, distraída e sem direção. Não falta vontade de mudar, falta método. E o estoicismo, quando sai do livro e entra no dia a dia, vira exatamente isso, um método para arrumar a casa por dentro. Não é fazer yoga na praia e postar frase motivacional, é aprender a dominar a mente para que o mundo não te domine. Hoje, você vai ver 10 práticas estoicas que se encaixam como peças de um mesmo mecanismo. Cada uma prepara o terreno para a outra. Se aplicar em sequência, você para de viver reagindo e passa a viver conscientemente. Você pode ter uma casa organizada, um emprego estável, uma rotina previsível, e ainda assim, sentir que tudo dentro de você está em colapso. O corpo acorda, mas a mente não. É como se a vida estivesse sempre 2 passos à sua frente, e você, tentando correr atrás de algo invisível. A verdade é que a desordem que mais nos consome não está fora, mas dentro. Não são as coisas que nos perturbam, e sim a maneira como olhamos para elas. O mesmo acontecimento que destrói, um pode fortalecer outro. A diferença está na interpretação, e é justamente aí que o estoicismo começa. Ao perceber que o caos que você enxerga no mundo é muitas vezes o reflexo do caos dentro de você. Imagine um lago. Quando a superfície está agitada, a imagem que ele reflete é distorcida. Mas quando está calmo, tudo se torna nítido. O céu, as árvores até as nuvens. Sua mente funciona do mesmo modo. Se está cheia de pensamentos confusos, preocupações e comparações, você vê a vida distorcida, reage com medo e toma decisões movido pela urgência de apagar incêndios. O primeiro passo, então, não é sair consertando o mundo e sim aprender a serenar a água. A pergunta que o estoico se faz não é o que está errado lá fora, mas o que está desorganizado aqui dentro. Essa simples mudança de foco é o que separa quem vive em guerra com a vida de quem aprende a agir com calma dentro dela. Mas essa percepção dói. É muito mais fácil culpar o trânsito, o chefe, o parceiro ou o destino do que admitir que o problema está na forma como você lida com as coisas. É um golpe de humildade e também de poder, porque no instante em que você entende que a desordem é interna, você recupera o controle. O que antes parecia incontrolável agora depende das suas escolhas. Marco Aurélio dizia que a mente se torna invencível quando não permite que nada externo a perturbe. Essa é a chave. Não se trata de viver isolado, mas de não ser arrastado pelo caos. Respire. Observe os pensamentos como quem observa uma tempestade pela janela. Você não é o vento, nem o trovão. É aquele que observa. Esse pequeno distanciamento é o início da ordem interior. É aqui que a transformação começa, quando você para de reagir automaticamente e começa a perceber. Então, antes de tentar mudar o mundo, faça uma pausa. Feche os olhos por alguns segundos e pergunte a si mesmo: o que realmente está me desorganizando? O que acontece ou o que eu penso sobre o que acontece? A resposta a essa pergunta, se for honesta, pode mudar o rumo de toda a sua vida. Vivemos em um tempo em que a mente humana se tornou o território mais disputado do planeta. Cada notificação, cada som, cada estímulo visual é uma pequena guerra pela sua atenção. E o pior é que, sem perceber, você está perdendo. É como se a cada toque do celular você entregasse um pedaço da sua energia mental a algo que não merece. O resultado é um cansaço que não vem do corpo, mas da mente sempre fragmentada. Uma mente dispersa é uma vida dispersa. O estoicismo nos lembra que foco é poder, e quem perde o poder sobre a própria atenção se torna prisioneiro do caos. Epicteto dizia que ninguém é livre se não é senhor de si mesmo, e isso inclui o domínio da mente. Quando você pula de um pensamento para outro, de uma tela para outra, está vivendo em modo reativo, respondendo a tudo, mas presente em nada. E o preço disso é alto: ansiedade, procrastinação e a sensação constante de estar ocupado, mas não progredindo. O estoico, por outro lado, treina a concentração como um guerreiro afia sua espada. Ele entende que a clareza interior não surge do silêncio externo, mas da decisão consciente de estar inteiro em cada ato. Experimente observar seu dia.
Quantas vezes você come pensando em outra coisa? Ouve alguém enquanto planeja sua resposta? Abre o celular sem nem saber por quê? Essas pequenas distrações somadas roubam de você o que tem de mais precioso, o presente. A atenção é o seu bem mais valioso e o mundo moderno aprendeu a lucrar com o seu desperdício. O antídoto estoico é simples, mas profundo. Pratique a presença deliberada. Quando estiver escrevendo, apenas escreva. Quando estiver comendo, apenas coma. Quando estiver ouvindo, apenas ouça. Parece pequeno, mas é um ato de resistência. Cada vez que você volta ao agora, está dizendo ao mundo: minha mente me pertence. Treinar a atenção é um exercício diário, e não se trata de esvaziar a mente, mas de focar o olhar. O barulho não vai desaparecer. O que muda é a sua relação com ele. Antes de começar uma tarefa, respire fundo e diga mentalmente: estou aqui. Isso cria um ponto de ancoragem, um lembrete de que a sua presença é o que dá valor a tudo o que faz. A vida não acontece quando você está distraído. Ela acontece quando você está atento. Pense nisso. Se a sua mente é como uma lanterna, para. Onde você está apontando a luz? A resposta a essa pergunta mostra o que está crescendo dentro de você. Porque tudo o que recebe sua atenção floresce, e tudo o que é ignorado murcha. Quem controla sua atenção, controla sua vida. Todos querem uma mente forte, mas poucos estão dispostos a começar pelo corpo. A maioria busca paz sem desconforto, foco sem esforço, disciplina sem dor, e é por isso que continuam frágeis. O estoicismo ensina o contrário. O corpo é o primeiro campo de batalha onde a mente aprende a obedecer. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escrevia sobre isso ao levantar-se para treinar em dias frios. Você nasceu para deitar ou para agir como um ser humano? Ele sabia que, ao dominar o corpo, estava moldando o caráter e que toda resistência física era um ensaio para a resistência emocional. Quando você se obriga a levantar cedo, a caminhar, a treinar mesmo sem vontade, está enviando uma mensagem silenciosa a si mesmo: eu estou no controle. Cada repetição, cada gota de suor é um lembrete de que você ainda pode lutar contra a inércia. E não se trata de vaidade ou estética, mas de autogoverno. Um corpo forte sustenta uma mente estável. Um corpo negligenciado torna a mente fraca e indecisa. A fadiga física bem direcionada é terapêutica. Descarrega a atenção, organiza os pensamentos e devolve a sensação de domínio sobre si. Pense nisso. Como esperar autocontrole nas emoções se você não consegue controlar o próprio corpo por meia hora de esforço? O treino físico é um espelho da vida. Dói, cansa, mas ensina. Cada vez que você suporta o desconforto, reforça em si a ideia de que pode suportar o mundo. Essa é a verdadeira função do exercício: forjar a vontade. Os estoicos buscavam voluntariamente o desconforto. Suportavam o frio, o cansaço, a fome moderada. Não por prazer, mas porque sabiam que o conforto excessivo amolece o espírito. Então, comece simples. Caminhe sem fones, sinta o ar entrando, perceba o corpo desperto. Corra alguns minutos sem pensar em tempo, apenas no ritmo da respiração. Não busque o corpo perfeito, busque o corpo obediente. Um corpo treinado é um aliado silencioso. Ele te ampara quando a vida pesa. A mente se inspira nele para permanecer firme. Quando o corpo aprende a resistir à dor passageira, a mente aprende a resistir ao desespero duradouro. Pausa para a reflexão. Talvez você não precise de mais motivação, e sim de mais movimento. O corpo em ação clareia a mente, e o suor é a oração silenciosa dos que ainda acreditam em si. Quantas vezes você já pensou que, se mudasse de cidade, de trabalho ou de relacionamento, tudo ficaria melhor? Essa é uma ilusão moderna, a crença de que a paz mora em outro lugar. Mas o estoicismo destrói essa fantasia com uma frase simples: você pode atravessar o mundo, mas não pode fugir de si mesmo. E se a mente estiver em desordem, não importa o cenário, ela transformará qualquer paraíso em um novo campo de batalha. Muita gente troca de ambiente sem perceber que está apenas levando os mesmos medos, dúvidas e feridas para um endereço diferente. O problema nunca foi o lugar, é a postura com que você vive nele.
O sábio estoico entende que a verdadeira liberdade é mental, não geográfica. Ele pode estar em meio ao caos e ainda assim permanecer calmo, porque sua paz não depende do clima, do chefe, nem do humor das pessoas. Depende da forma como ele interpreta os fatos. Imagine-se dentro de uma tempestade. O tolo corre, tenta se esconder, amaldiçoa o céu. O sábio, por sua vez, ajusta o passo, observa o vento e segue caminhando. A tempestade é a mesma. O que muda é a atitude. Mudar de atitude é mudar o roteiro interno. É perceber que a vida não está te punindo, está te testando. Quando algo te irrita, o estoico não pergunta "por que comigo?", mas o que posso aprender com isso? Quando alguém o decepciona, ele não se afunda na amargura. Observa a expectativa que criou e entende onde deixou seu poder nas mãos do outro. Essa visão não é fuga, é força. É o olhar de quem compreende que a realidade não é o que acontece, mas o que você faz com o que acontece. Então, antes de pensar em fugir do caos, encare o espelho. O que em você ainda reage de forma automática? O que ainda busca culpados? O que ainda depende das circunstâncias para estar bem? O estoicismo ensina que toda vez que você culpa o mundo, você entrega o controle. Mas quando assume a responsabilidade pela própria mente, o mundo inteiro muda de cor. Não porque ele ficou melhor, mas porque você ficou mais lúcido. Pense nisso. Talvez o novo começo que você procura não esteja em outro lugar, mas dentro do mesmo lugar, com uma nova consciência. Fugir é fácil. Ficar e se transformar é o que realmente muda a vida. Você não precisa estar atrás das grades para viver como um prisioneiro. Basta depender de algo que te domina em silêncio. O cigarro que acalma, o celular que distrai, a comida que conforta, o olhar de aprovação que valida sua existência. A escravidão moderna é sutil. Ela se esconde nas pequenas dependências que você disfarça de prazer ou de necessidade. E cada vez que algo externo dita o que você sente, pensa ou faz, você entrega um pouco mais da sua liberdade. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder não é fazer tudo o que se quer, mas não precisar fazer o tempo todo o que o impulso manda. Os estoicos viam a disciplina como uma forma de libertação. Eles sabiam que o prazer em excesso escraviza, que a distração constante enfraquece e que o medo de ficar só transforma qualquer pessoa em refém da companhia errada. Ser livre é conseguir dizer não. Não há compulsão, não há reação, não há necessidade de aprovação. E esse não precisa vir de dentro, não de uma regra imposta, mas da consciência de que cada escolha é um voto na pessoa que você está se tornando. Pense em quantas vezes você checa o celular sem motivo, come quando não está com fome, ou busca a validação de alguém antes de se sentir bem consigo mesmo. Esses pequenos gestos parecem inofensivos, mas moldam a sua mente. Tudo o que você repete se torna o seu mestre. Por isso, o estoico pratica o autodomínio nas pequenas coisas. Um dia sem redes sociais, uma refeição simples, uma hora de silêncio. Não como castigo, mas como lembrete. Eu posso viver sem isso. A cada vez que você resiste ao impulso, uma nova força nasce, a força da escolha. Mas dominar os vícios não é reprimir desejos, é colocá-los em seu devido lugar. O prazer, quando controlado, é saudável. Quando governa, destrói. E o mesmo vale para a aprovação dos outros. Quando você faz algo apenas para ser visto, elogiado ou aceito, está entregando o volante da sua vida. O estoico, em vez disso, busca a aprovação da própria consciência. Ele age com virtude, não com vaidade. Pausa para reflexão. Olhe para sua rotina e se pergunte: o que me controla mais do que eu mesmo? Essa resposta vale mais do que qualquer filosofia, porque é ali, no ponto onde você perdeu o controle, que começa o caminho da sua liberdade. E o primeiro passo para ser senhor do mundo é ser senhor de si. Quantas decisões da sua vida nasceram no calor do momento? Um impulso, uma raiva, uma euforia e depois o arrependimento. As emoções são rápidas, a razão é paciente, e é exatamente por isso que o estoico escolhe pausar antes de reagir. Não se trata de se tornar frio, mas de aprender a pensar, mesmo quando o coração está em chamas.
Epicteto dizia que não podemos escolher o que sentimos, mas podemos escolher o que fazemos com o que sentimos. E essa diferença muda tudo. Vivemos em uma cultura que idolatra o imediatismo. Responda já, reaja já, decida agora. Mas quem vive à mercê do impulso é governado por ele. A mente estoica cria um intervalo entre o estímulo e a resposta. É nesse pequeno espaço que mora a liberdade. Quando alguém te ofende, por exemplo, você pode reagir com raiva e se igualar, ou respirar e escolher a dignidade do silêncio. Quando o medo aparece, você pode fugir, ou analisá-lo e decidir agir apesar dele. Essa pausa não é fraqueza, é domínio. É o momento em que a emoção deixa de ser dona e volta a ser mensageira. Os antigos ensinavam práticas simples para isso. Ao sentir algo intenso, respire fundo 3 vezes, olhe para o entorno e pergunte a si mesmo: se essa emoção passasse, eu ainda faria o mesmo? Se a resposta for não, espere. Espere até que o pensamento volte a ficar nítido. O estoico não nega o que sente. Ele o observa até que a emoção perca o poder de ditar ordens. A clareza vem depois da calma, e não antes dela. Imagine um capitão em meio a uma tempestade. Ele não pode impedir o vento, mas pode decidir para onde girar o leme. Assim é a mente treinada pela razão. Ela não nega o medo, mas o usa como bússola. Decidir com sabedoria é entender que emoção sem direção vira caos, e razão sem emoção vira rigidez. O equilíbrio está em deixar o coração sentir e a mente conduzir. Pense em quantas vezes uma pausa de 5 minutos teria evitado um desastre. Quantas palavras não ditas teriam preservado uma relação. Quantas reações evitadas teriam poupado você de noites em claro. O estoico aprende a responder, não a reagir. E cada vez que você faz essa escolha, você cresce um pouco mais, porque a mente que domina a emoção é a mesma que domina o destino. Quantas ideias brilhantes você já teve e deixou morrer no papel? Quantas vezes esperou o momento certo que nunca chegou? É aqui que a maioria se perde, acreditando que pensar demais é o mesmo que estar pronto. Mas o estoicismo é uma filosofia de ação, não de intenção. Marco Aurélio escrevia que não é o tempo que falta, é a decisão. E Epicteto lembrava que a diferença entre quem muda o mundo e quem apenas fala sobre ele está em um verbo simples: agir. Vivemos numa época de excesso de informação e escassez de movimento. Todos planejam, poucos começam. O medo de errar se disfarça de prudência, e a procrastinação veste a roupa da preparação. Só que a vida não recompensa quem espera, recompensa quem faz. Estoico entende que clareza não precede o passo. Ela nasce depois que o pé toca o chão. A ação, mesmo imperfeita, é o antídoto contra o medo. Cada vez que você age, ganha algo que o pensamento sozinho não entrega: direção. Imagine alguém parado diante de uma montanha. De longe o caminho parece impossível, mas à medida que ele dá o primeiro passo, o cenário muda, o corpo aquece, o medo cede lugar ao ritmo. É assim também na vida. A coragem vem em movimento. Planejar é importante, mas só até o ponto em que o plano se torna fuga. A hesitação é o maior ladrão de propósito. O estoico, ao contrário, entende que o momento perfeito é uma ilusão e começa mesmo sem garantias. Por isso, todas as manhãs, antes de se perder nas distrações, ele escolhe uma ação essencial, algo pequeno mas concreto, que o aproxime do que é importante. Pode ser escrever uma página, fazer aquela ligação, resolver o que vem adiando. E faz isso antes de sentir vontade, porque a motivação é consequência, não causa. Primeiro vem o movimento, depois vem a chama. A inércia não se vence pensando, se vence com o primeiro passo. Pausa para a reflexão. O que na sua vida está esperando o dia certo? O projeto, a conversa, a mudança? Talvez o que falta não seja tempo, nem coragem, mas o gesto simples de começar, porque o estoicismo não mede palavras ditas, mede atos feitos, e nada muda enquanto você não se move. Você percebeu como hoje o silêncio vale menos que uma curtida? Vivemos em uma era em que o valor pessoal parece ter virado moeda social, contado em visualizações, aplausos e aprovação. O problema é que, quando a autoestima depende do reflexo do outro, ela se quebra ao menor ruído.
Quem precisa ser aplaudido para se sentir bem é escravo do público. E os estoicos sabiam disso há 2000 anos. A liberdade mais rara é a de não precisar impressionar ninguém. A busca por aprovação é uma das prisões mais confortáveis que existem. Ela dá pequenas doses de prazer, mas cobra caro a autenticidade. Aos túncidos, poucos você começa a moldar suas ações para ser aceito, suas palavras para agradar, suas escolhas para não decepcionar, e sem perceber, vai se afastando de si mesmo. O estoicismo propõe o caminho inverso: agir com excelência, mesmo quando ninguém está olhando. O valor verdadeiro não nasce do aplauso, mas do caráter, das pequenas promessas que você cumpre em silêncio, da palavra que mantém quando seria mais fácil desistir, da integridade que sustenta mesmo sem plateia. Sêneca dizia que o homem sábio é aquele que está contente consigo mesmo, não por se achar perfeito, mas porque vive de acordo com seus princípios. Ele entende que a crítica não o diminui e que o elogio não o engrandece. Ambos são apenas ecos. E quando você para de depender desses ecos, descobre algo precioso: paz. Uma paz que não balança quando o mundo te ignora e não infla quando te aplaude. É a serenidade de quem sabe quem é, mesmo no silêncio. No dia a dia, isso significa agir com congruência, fazer o que é certo, mesmo que ninguém veja, trabalhar com dedicação, mesmo sem reconhecimento, falar a verdade, mesmo que custe aceitação. Essa coerência silenciosa cria uma força que o olhar dos outros não pode conceder nem tirar. Porque, quando sua validação vem de dentro, toda crítica vira opinião e toda aprovação vira ruído de fundo. Pausa para a reflexão. Quantas vezes você fez algo só para ser notado? E quantas vezes deixou de fazer o que queria, por medo de parecer errado? A mente estoica não busca ser admirada, busca ser íntegra. Integridade é fazer o que é certo quando ninguém está aplaudindo. Seu valor não se mede por curtidas, mas pela tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro e saber que foi fiel a si mesmo. A mente humana se enfraquece quando tudo é fácil. O corpo se acostuma ao morno, o espírito adormece na rotina e a alma se perde em distrações que parecem descanso, mas são anestesia. Vivemos em uma cultura que idolatra o conforto. Travesseiros ergonômicos, climas controlados, aplicativos que evitam esforço. E, ironicamente, quanto mais conforto buscamos, mais frágeis nos tornamos. O estoicismo ensina o oposto. A força não se constrói na calmaria, mas no atrito. Os antigos estoicos se preparavam para a adversidade antes que ela chegasse. Chamavam isso de treinamento voluntário. Tomavam banhos frios, suportavam o frio e a fome, enfrentavam desconfortos leves de propósito. Por quê? Porque sabiam que o sofrimento inevitável exige resistência, e resistência se adquire no treino. Hoje, a dor que você evita se transforma em fraqueza. O desconforto que você enfrenta se transforma em poder. Quem se acostuma a escolher o difícil, quando o difícil vem, não se desespera. Imagine alguém que sempre evitou o incômodo, nunca se contrariou, nunca foi rejeitado, nunca enfrentou um não. Um dia, a vida o atinge com força e ele desaba. Agora, imagine outro que se testa todos os dias. Acorda cedo mesmo com sono, termina o que começa, suporta o silêncio, enfrenta conversas desconfortáveis. Quando a tempestade chega, ele não foge, ajusta o passo e segue. O mesmo vento que derruba um, fortalece o outro. A diferença está no treino. Não é preciso buscar sofrimento, mas é preciso escolher desafios. Caminhar sob a chuva, ficar 1 hora sem o celular, fazer o que teme mesmo tremendo. São atos pequenos que dizem muito. Eu ainda estou no comando. Cada desconforto voluntário é um recado silencioso ao próprio cérebro. Nós somos mais fortes do que pensamos. A disciplina que nasce daí é a armadura invisível que o protege quando o mundo perde o controle. Pense nisso. O conforto é um sedativo que te adormece. O desafio é o chamado que te desperta. O estoico sabe que a dor não é inimiga, é professora. E cada vez que ele a encara de frente, algo dentro dele muda de forma. A coragem não nasce do sucesso, mas do hábito de enfrentar o desconforto até que ele se torne natural.
Guardar rancor é como segurar uma brasa com a intenção de jogá-la em alguém. Quem se queima primeiro é você. Mesmo assim, muitos escolhem carregar ofensas, mágoas e decepções como medalhas de dor, acreditando que relembrá-las é uma forma de justiça. Mas o estoicismo ensina o contrário. O perdão não é sobre quem te feriu, é sobre quem você decide continuar sendo. Perdoar não é absolver o outro, é se libertar da prisão emocional que o outro deixou em você. A raiva, o ressentimento e a amargura são âncoras invisíveis. Elas não gritam, mas te puxam para o fundo todos os dias. Você acorda com o corpo cansado, a mente pesada e o coração fechado, não por causa do presente, mas porque ainda está lutando guerras antigas. O estoico entende que reviver a dor é uma escolha e que insistir em feridas antigas é permitir que o passado continue governando o agora. Perdoar, portanto, é um ato de lucidez. É olhar para o que aconteceu e dizer: isso já não me define. Isso não significa esquecer ou se reconciliar, e sim reclamar o domínio sobre o próprio espírito. Ninguém pode roubar sua paz sem o seu consentimento. Quando você decide soltar, está dizendo à vida: eu escolho seguir leve. Esse é o perdão estoico, silencioso, íntimo e contínuo. Ele não acontece de uma vez, é uma prática diária. Cada lembrança que volta é uma nova oportunidade de respirar fundo e deixar ir. E com o tempo, o que antes feria passa a ensinar. Marco Aurélio dizia que é tolice se irritar com os erros humanos, pois o erro faz parte da natureza de todos, inclusive da sua. Essa compreensão dissolve a necessidade de vingança. O estoico não perdoa porque é fraco, perdoa porque é livre. Ele entende que o rancor o prende e que a clemência o eleva. O perdão é, portanto, um ato de autodomínio, não de submissão. Pausa para a reflexão. O que você ainda carrega que já deveria ter deixado? Que lembrança está te impedindo de respirar fundo? Lembre-se, a serenidade não é o resultado de uma vida perfeita, mas de uma mente que aprendeu a soltar. Perdoar é o último treino da força interior, o gesto silencioso de quem escolheu ser dono da própria paz. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso diz muito sobre quem você é. Em um mundo distraído, ter paciência para ouvir, refletir e buscar sabedoria já é um ato de coragem. Poucos escolhem crescer de dentro para fora, e você faz parte desse grupo raro que entende que a verdadeira transformação começa na mente. Cada lição que compartilhamos hoje sobre foco, disciplina, coragem, autodomínio e perdão é uma semente que, se cultivada, vai mudar sua forma de pensar, agir e sentir. Você não está apenas assistindo a um vídeo, está construindo uma nova versão de si mesmo. E se você quer se aprofundar ainda mais nessa filosofia de clareza e força interior, convido você a conhecer o meu livro Princípios Fundamentais do Estoicismo, disponível na descrição deste vídeo. Nele, eu reuni reflexões, práticas e ensinamentos aplicáveis à vida moderna. Um verdadeiro manual para quem deseja transformar sabedoria antiga em poder. Tá, pessoal? Agora quero te fazer um convite especial. Deixe um comentário abaixo. Se quiser compartilhar o que mais te tocou, eu vou adorar ler. Mas, se não souber o que escrever, apenas digite gratidão. Assim saberei que você ficou até o final e que está comprometido com seu próprio crescimento. Não se esqueça também de se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens edificantes como esta. E se quiser apoiar o canal de forma mais direta, clique no botão Seja Membro e descubra as vantagens exclusivas para os patrocinadores deste conteúdo. Sua contribuição ajuda a manter esse espaço vivo e a espalhar ainda mais sabedoria para quem precisa ouvir. Por fim, não saia ainda. Deixaremos logo abaixo 2 vídeos recomendados, com novos conhecimentos e reflexões que certamente farão diferença na sua vida. Lembre-se, o caminho da sabedoria não tem fim. Continue caminhando com calma, firmeza e propósito, porque o verdadeiro poder está em quem decide viver com consciência.